Olá, meus queridos. Essa é a nossa, então, última aula aqui do nosso curso de... eu sei que nosso curso é Teologia Sistemática e a gente viu só Teologia Bíblica, né? Mas, como eu falei para vocês no começo, eu quero que vocês entendam que, para nós termos uma boa sistemática, a gente precisa trabalhar todo o material bíblico primeiro. A gente não chegou nem perto de fazer isso aqui no nosso curso, obviamente, mas eu dei alguns caminhos, algumas direções para vocês nesse sentido, né? E aí nós precisamos, então, depois de ter feito todo o trabalho da exegese da teologia bíblica, da teologia canônica, fazer todo o trabalho da teologia histórica, para depois nós formularmos aí a nossa dogmática, ou a nossa sistemática, tá? Isso é ponto pacífico desde do começo. Então, muitos datam o início da teologia sistemática com Pedro Lombardo, lá na Idade Média. As sentenças dele são 4 volumes, onde ele vai pegar aí os pontos da doutrina e ele vai desenvolver como se fosse uma catena áurea, que é uma cadeia de citações dos pais da igreja sobre aquele assunto, né? Então, a própria sistemática desse Pedro, que nós vimos aqui, né? Ele já desenvolve Pedro Lombardo, né? Ele já desenvolve essas sentenças em 4 volumes, que são um resumo, né? Uma sistematização do que os pais da igreja falaram antes dele sobre cada assunto importante aí da teologia, tá? E por isso a gente precisa, nessa aula, nós vamos fazer uma cristologia patrística. A gente vai ver sobre Cristo nos pais da igreja e a gente então vai rumar aí para uma sistematização da cristologia, tá? E por que os pais da igreja? Bom, pela prioridade cronológica, obviamente, né? A gente precisa começar do começo, na teologia histórica, mas também, como eu falei para vocês na primeira aula, se não me engano, nos pais da igreja, na época, nos primeiros séculos, se desenvolveram aí as principais heresias sobre Cristo, né? As principais heresias cristológicas. E aí nós temos, então, os pais da igreja ortodoxa combatendo isso, um grande exemplo de como defender a fé, de como nos firmar na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, né? E, portanto, as heresias modernas, por exemplo, as heresias na era da Reforma, por exemplo, na Idade Média, elas são recapitulações como se fosse uma nova roupagem apenas, é o mesmo corpo da heresia com novas roupas, ou seja, com uma nova linguagem, sempre ali sendo recicladas, como Salomão diria, não há nada novo debaixo do sol, né? Existem algumas heresias cristológicas novas na modernidade, mas de alguma forma elas vão cair nessas categorias da patrística, né? Negar a divindade, negar as duas essências de Cristo, a única pessoalidade de Cristo e assim por diante. Só vão fazer isso de uma forma mais ou menos sofisticadas, e tem gente que faz menos sofisticados do que os heresiarcas do período patrístico, né? Como Ário, por exemplo, né? Mas isso a gente vai ver, então, nessa aula. Eu vou depois ler para vocês o Credo de Nicéia e o Credo de Calcedônia, tá? Lá no final da aula, para nós termos uma noção disso. Tudo bem? Mas, gente, por incrível que pareça, as primeiras heresias sobre Cristo, elas negavam a humanidade de Cristo e não a divindade dele, ou algumas negavam a divindade dele, né? Mas umas primeiras que aparecem aí negam a sua humanidade, tá? Então a gente vai ver algumas. Olha só a inteligência artificial trabalhando em favor do professor, né? Esse aqui é o Jesus da IA, né? É... Vamos lá, a humanidade de Jesus, o debate cristológico. O debate sobre a natureza de Jesus Cristo tem sido tema central na história do cristianismo. E a questão de sua humanidade não é exceção. A discussão cristológica do segundo século girava em torno da divindade de Cristo, mas a maioria dos primeiros padres da igreja reconhecia a humanidade de Jesus. Essa discussão trouxe à tona o conceito joanino de Logos e a sua implicação por uma cristologia mais elaborada, levando à rejeição de duas visões heréticas sobre a natureza humana de Cristo, o ebionismo e o docetismo. Tá? Então, o ebionismo vai dizer que Jesus é apenas um homem comum, tá? Então, os ebionistas, o termo hebraico que significa os pobres, né, ebion, era uma seita judaica dos primeiros séculos que considerava Jesus um ser humano comum, um filho de Maria e José. Para eles, o monoteísmo do Antigo Testamento era uma herança mais importante e a ideia de um Deus além do Deus de Israel era inconcebível. Essa visão naturalmente os leva a rejeitar a divindade de Jesus, vendo-a como um homem excepcional em sabedoria, retidão
mas não um Deus, tá? Então ele teve um nascimento natural e não virginal, tá? E ele fez ali observâncias da lei judaica sobre na vida dele. Então, isso aqui é um entendimento incorreto dos ebionistas aqui, porque é, não é um outro Deus além do monoteísmo hebraico, tá? Além do Deus de Israel. O próprio Jesus é o Deus de Israel e está incluído dentro do monoteísmo hebraico, como nós vimos lá em 1 Coríntios 8, Colossenses 1, Hebreus 1 também, tá? Então não é uma outra divindade no sentido de eu acredito em Yahvé e agora eu vou acreditar numa outra divindade junto com Yahvé. Não, Yahvé é Jesus. Yahvé é o Pai, Yahvé, o Yahweh é o Espírito Santo, tá? Porque o Pai é Senhor, Yahvé é o Senhor, né? O Filho é Senhor e o Espírito é chamado de Senhor lá em 2 Coríntios 3 também. Então essa é uma das primeiras heresias que aparecem aí, tá? E já o docetismo, gente, que essa aqui foi mais forte, né, do que essa daqui. O docetismo, que vem do verbo grego dokeo, que significa aparecer, né? Afirmava, gente, que Jesus não era completamente humano, no sentido de que ele não tinha fisicalidade. Ele apenas parecia ser humano, mas ele de fato não era, tá? Então, existe esse dualismo grego que eles herdam do matéria e espírito, da forma e da matéria, né? Então, Jesus, ele tinha forma humana, é como as teofanias do Antigo Testamento, as angeofanias, né? Os anjos se manifestando como se fossem seres humanos, ou Deus se manifestando como se fosse ser humano, mas aquilo era apenas uma aparência em muitas instâncias, né? Em muitos momentos. É claro que em outros momentos houve uma materialização disso tudo, né? Mas o docetismo é essa heresia inicial que vai negar a humanidade de Cristo, tá? Porque, ok, para eles era muito claro que Jesus é o Logos, que Jesus é Deus, e para eles é inconcebível o verbo se fazer carne, hologos egeneton sarx, como a gente viu lá em João 14, né? E, portanto, esse logos não se tornou sarx, não se tornou carne, ele apenas parecia ser humano, tá? Então a crucificação foi um mero teatrinho, porque ele de fato não sofreu ali, ele parecia que estava sofrendo, porque ele parecia um ser humano, e na ressurreição também ele simplesmente apareceu de novo. Não foi nada físico, nada corpóreo, nada concreto. É sempre um fantasminha aqui, tá? Então o docetismo ele vai estar dentro aqui do gnosticismo, que é uma das heresias mais fortes ali do primeiro século. Quem vai combater o gnosticismo é vários pais da igreja, mas o principal deles é Irineu, bispo de Lyon, ali no final do século II, século III. Irineu, ele escreveu 5 livros chamados Contra as Heresias, e essas heresias é uma e uma só, gnosticismo, tá? E combatendo ali ele é bem sofisticado, ele realmente representa verdadeiramente o que o gnosticismo era, tá? Sem nenhum espantalho, e ele vai ali rebatendo ponto a ponto do gnosticismo, tá? O gnosticismo, gente, é um movimento do século II, tá? Em diante. E aí, o que nós temos de apócrifos do Novo Testamento, que é uma biblioteca, é um conjunto de livros que é chamado de Nag Hammadi, tá? Esse Nag Hammadi é esses apócrifos que são os livros gnósticos, tá? Então é por isso que é muito óbvio que nenhum deles entrou no cânon. Então mesmo eles usam todos os pseudepígrafos, né? Falsas nomeações de autoria. Evangelho de Pedro, Evangelho de Tiago, Evangelho de Nicodemos, Evangelho de Maria, de Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, né? Todos esses livros, que é bastante, né? Uma biblioteca toda, são gnósticos, tá? E é um movimento aí do século II e III aí, forte, tá? Que vai beber muito do pensamento grego, dessa divisão matéria e ideia e espírito, né? E vão fazer essa emanação da divindade em várias hierarquias de potência. Enfim, é uma coisa bem confusa mesmo, esse movimento gnóstico aí, tá? E aí dentro disso nós temos o docetismo, que é o que nega a real encarnação e o real sofrimento de Cristo Jesus, tá? E aí que vocês imaginam que sempre tem uma variedade.
Uns negavam a realidade da encarnação, outros negavam a realidade da crucificação, e outros negavam tudo, né? Era apenas uma aparência do começo ao fim, tá? A solução que encontraram para combater o docetismo, o pessoal os pais da igreja que combateram o docetismo, se agarraram bastante aí nas narrativas da encarnação, até mesmo na divindade de Cristo no Logos, mas o Logos que se fez carne, tá? E assim por diante, tá? Então essa teologia da natureza dual de Cristo é muito forte aqui nessa apologética antignóstica, antidocética e anti-ebionista do começo, tá? Inclusive, gente, é interessante, voltando um pouquinho, eu não coloquei nos slides, né? Aqui a gente vai ter uma introdução ao arianismo, mas, por exemplo, nós temos aí os pais da igreja, alguns vão colocar até o século VI, outros vão colocar até o século VII, mas mais ou menos ali no ano 600 alguma coisa, é onde está a divisão, né? Ainda que a divisão seja sempre didática, não teve um dia que fosse assim, hoje a gente sai da era patrística e começa a Idade Média, né? Não existe isso, mas a gente cronometra mais ou menos aí para a gente entender e fazendo umas associações bem didáticas na nossa cabeça, né? E aí, dentro desses pais da igreja existem divisões no sentido de escolas, né? Então, os primeiros pais da igreja são chamados de pais apostólicos, tá? Os pais apostólicos, até tenho eles aqui, deixa eu ver se é isso aqui. Eu recomendo essa tradução da Paulus, né? Essa série verdinha aqui, ela é boa até, tá? Então, esse é o volume 1 dessa série, que são pais apostólicos, tá? Então, a gente tem aqui Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas, Carta de Barnabé, Papias, um fragmento de Papias, e a de Daquê, que é chamada de o ensino dos 12, né? Dos 12 apóstolos. E aí, esses pais da igreja, muitos deles conheceram os apóstolos, como Clemente, o Inácio, Policarpo, por exemplo, né? Barnabé, o pessoal hoje em dia entende que é um pseudepígrafo, não é o Barnabé de Atos, né? É um outro Barnabé, ou alguém se passando por Barnabé, mas é um livro assim muito bom também, tá? É claro que tem suas críticas, né? Não é a Bíblia. Mas a cristologia que se envolve nesse período aí, inclusive, gente, vamos lá, eu tenho um podcast que eu comecei e abandonei, que chama Só Jesus na Causa, é um podcast só de cristologia, tá? Tá lá no meu canal no YouTube, eu acho que tá no Spotify também ainda, mas onde eu faço, assim, bem detalhadamente alguns episódios sobre cristologia patrística, tá? Eu faço a leitura dos textos da fonte primária, tá? E aí, por exemplo, Inácio de Antioquia, tem todos eles têm uma cristologia parecida e igual do Novo Testamento, afirmando a divindade de Cristo, afirmando a humanidade de Cristo, a realidade do seu sofrimento, a sua ressurreição corpórea, o fato de ter sido morrido pelos nossos pecados e assim por diante, tá? Mas quando a gente vai, o segundo grupo, depois dos pais apostólicos, é chamado de pais apologetas, ou apologistas, né? Que já são pais que vão escrever para defender a fé cristã de ataques internos e externos. E o mais proeminente desse grupo, você tem aí Taciano, né? Você tem Atenágoras, você tem ali algum Teófilo de Antioquia, muito bom o Teófilo de Antioquia, mas o que mais se destaca é o Justino Mártir, né? O nome dele é Mártir porque ele foi martirizado pela fé. Ele é um ex-filósofo que se converteu à fé cristã, ele mantinha o manto de filósofo ainda. Eles usavam uma roupa especial lá para falar que é uma camiseta escrita eu sou filósofo. Brincadeira, era um manto que eles usavam para mostrar que eles eram filósofos, né? E aí o Justino é o que mais se destaca aí dos pais apologistas, né? Justino escreveu 3 livros que sobreviveram, pelo menos. Primeiro e segundo, a Apologia, que ele vai escrever para o imperador defendendo a fé cristã, e Diálogo com Trifo, ou Trifão, que era um rabino judeu da época que ele está debatendo ali, tá? E aí, é só citação e interpretação de Antigo Testamento atrás da outra, tá? No Diálogo com Trifão. E aí ele vai falar que Cristo, ele é uma pessoa em 3 naturezas, né? Calma que eu vou explicar por que eu não acho que isso é heresia para Justino, para condenar a alma dele para o inferno, né? Porque ele vai falar assim, olha, Cristo é totalmente Deus. Isso é muito óbvio, né? Cristo é totalmente homem, ele realmente encarnou, e ele também é anjo, porque nós temos... Por que ele fala uma coisa dessa? Por que fala que Jesus é 3 coisas, né?
exatamente por conta da dificuldade de interpretar a doutrina do anjo do Senhor do Antigo Testamento, né? Então, existem os anjos que vão aparecendo ali de vez em quando no Antigo Testamento, e existe esse ser que é chamado de o anjo do Senhor, definido, né? Esse anjo do Senhor, ele recebe adoração, ok? Ele deve ser obedecido e, portanto, ele é o próprio Deus. Ele é como se fosse uma angeofania de Yahvé. Yahvé se manifestando em forma de anjo, né? Só que isso é difícil você chegar numa conclusão dessa. Para nós é fácil, que a gente tem 1 milhão de livros tratando sobre isso, né? A gente tem professores ensinando sobre isso. Mas imagine Justino lidando com esses textos, né? Então Jesus, ele é o anjo do Senhor, isso todo mundo crê. Mas esse anjo do Senhor não é um anjo criatural, uma criatura angelical. Ele é uma manifestação angelical de Yahvé no Antigo Testamento, porque ele recebe adoração e anjo nenhum aceita adoração nesse sentido, tá? Então nós temos essa... Mas assim, o importante é que o Justino afirmou a divindade e a humanidade de Cristo, o Tertuliano também, apesar de Tertuliano ter se envolvido com o grupo herético dos montanistas, né? Irineu, o campeão da ortodoxia, e assim por diante, né? E aí o pessoal lá da escola de Alexandria é bem embaçado, né, gente? Eles têm uma teologia muito alegórica, e aí eles beiram a heresia o tempo todo. Mas enfim. E aí o principal desafio dos primeiros séculos, gente, é essa coisa horrorosa aqui, chamada de arianismo. E tem esse nome porque veio de um sujeito chamado Ário, que era diácono em Alexandria, né? Então, o arianismo foi uma das primeiras heresias cristãs, originada no século IV. Surgiu das controvérsias sobre a natureza de Jesus Cristo e seus seguidores. Lideradas por Ário, defendiam a crença de que Jesus não era Deus, mas sim uma criatura criada por Deus. Beleza? Então, a gente vai ver um pouco sobre arianismo agora, tá? Olha o Ari aí, bem informatizado, né? Bem computadorizado. Vamos lá. Ele nasceu mais ou menos em 256 depois de Cristo, no século III, na Líbia, tá? Ele falece em 336, mais ou menos, em Constantinopla, tá? Ele acreditava que Jesus era uma criatura criada por Deus e não o próprio Deus. Ele é o fundador, entre aspas, aí, do arianismo, que teve um profundo impacto no desenvolvimento do cristianismo, tá? Então, gente, Ário, ele era um sujeito muito inteligente, muito devoto aí às suas crenças, né? E tinha uma retórica muito forte, muito boa e muito convincente, tá? Ao ponto de que, quando ele começou a espalhar o seu ensinamento, ele acabou convencendo todo mundo, tá? Então, houve um momento em que a maioria dos bispos estava acreditando no ensino de Ário, de tão persuasivo e bom que ele é. O arianismo posterior é apenas uma sombra desse gigante aí chamado Ário, né? Um pai da igreja que combateu ele muito foi Atanásio de Alexandria, né? Mesmo lugar ali. Atanásio, existe um dito antigo dele que é Atanásio contra mundum, que é Atanásio contra o mundo. Por que Atanásio contra o mundo? Porque quando Atanásio começou a defender a fé ortodoxa, era ele contra o mundo todo, né? E pela graça de Deus, Deus não deixa o inferno prevalecer contra sua igreja. Atanásio triunfa, né? A ortodoxia triunfa sobre a heresia, tá? Então aí nós temos uma questão perigosíssima. Até o imperador Constantino teve um momento que foi ariano nesse sentido, tá? Então uma coisa é você ser convencido da heresia por um momento e depois se arrepender. Outra coisa é você viver essa heresia, inventar e proclamar essa heresia, como é Ário. Ário, então, é chamado de heresiarca, a arche de principal, né? Heresiarca é quando o cara é um dos cabeças da heresia aí, tá? Então, heresiarca que tem Ário, Pelágio, por exemplo, lá no século II, Montano, por exemplo, é um heresiarca também, né? Aquele sujeito que negou o cânon do Antigo Testamento, Marcião é considerado um heresiarca também, e assim, esses são os principais hereges da história aí, tá? São chamados de heresiarca, é um título que ninguém cobiça, né? Digamos assim. Então, gente, vamos lá.
Por que Ário era muito convincente? Porque Ário era um biblista. Toda a argumentação de Ário girava em torno de citação e interpretação da Bíblia. E aí ele olhava para os seus oponentes, que estavam se opondo a ele ali, por exemplo, Atanásio, né? Que são chamados de pais nicenos, porque estão de acordo com o Concílio de Nicéia, que na verdade formularam o Concílio de Nicéia, né? Eles diziam, olha, vocês estão usando categorias da filosofia grega. Eu estou usando a Bíblia. Eu estou fazendo uma exegese pura, vocês estão misturando a fé com categorias alienas, categorias estranhas ao texto bíblico. E ele está certo, porque o conceito de ousia, que é essência, é um conceito de Aristóteles, de Platão, por exemplo. O conceito de prosopon, de persona, Cristo é uma pessoa, duas essências, são categorias gregas que a Bíblia não vai usar nesse sentido técnico que a filosofia grega usa e que os pais da igreja importaram. Tá? Então, quando o Atanásio refuta Ário, por exemplo, você tem ali ele citando um monte de texto bíblico, bastante porção do texto que é citado, porque Ário fazia exatamente isso, né? Qual que é o ponto, gente? O ponto, esse aqui é importante para a gente fazer uma aplicação prática para nós, tá? Não tem problema, e na verdade é até recomendado, usar categorias não bíblicas. Não bíblicas não é que contraria a Bíblia, são categorias que não estão na Bíblia, para fazer juízos de valores bíblicos. E aí isso é teologia sistemática, tá? É quando você usa uma categoria de sistematização que você não, por exemplo, trindade não está na Bíblia, mas com o termo trindade você está fazendo um juízo de valor bíblico, um juízo de verdade, de doutrina bíblica? Sim, porque a Bíblia ensina que existe um só Deus e a Bíblia ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Né? Não tem o menor problema, na verdade, você deve fazer isso, juntar isso numa categoria didática. Portanto, nós temos o termo Trinitas, que é cunhado na história por Tertuliano, que é influenciado, Trinitas vem do estoicismo. O Tertuliano, ele gosta muito do estoicismo. Quando Tertuliano fala o que Jerusalém tem a ver com a Grécia, né? O que a Roma tem a ver com Jerusalém, ele está falando ali de algumas filosofias que ele não gostava, mas ele não era contra toda filosofia e qualquer filosofia. Ele era influenciado pelo estoicismo, por exemplo, né? E aí ele cunhou o termo Trinitas exatamente debaixo dessa influência estoica que ele vai ter na vida dele, tá? Então, você pode usar palavras que não estão na Bíblia para fazer julgamentos de verdade, veritativos, né? Bíblicos. Outra coisa importante, não existe exegese, não existe interpretação bíblica neutra ou ingênua ou pura. Todo leitor traz uma carga de pressupostos, uma bagagem para o texto, tá? E reconhecer isso é o princípio para você ser um bom intérprete, né? O ponto é que quando você reconhece isso, você sabe que você toma consciência dos seus pressupostos e você pode mudá-los. O ponto é que Ário, ou ele tinha consciência e mentia, ou ele não tinha consciência, mas ele estava trabalhando em categorias filosóficas também. E no caso, o platonismo médio da época, que é uma filosofia muito influente, muito parecida com o gnosticismo, né? Porque todo mundo bebe do pensamento grego ali. Ário está usando categorias do platonismo médio para fazer exegese. E não fala, ele esconde as cartas ou ele não sabe que está sendo influenciado por isso. Porque, assim, platonismo médio você tem a divindade como uma mônada, um ser único, unipessoal, e dessa divindade emana a toda a criação, e a palavra emanação é importante, porque é como se fosse uma extensão da divindade, só que daí você tem uma série de hierarquia dos seres. Então, a primeira criatura que essa mônada cria é o ser mais elevado da criação, das criaturas, e assim por diante até o ser mais baixo. Tá? Então, Jesus, Ário poderia chamar Jesus de Deus, só que com Deus com D minúsculo. Ele é um ser divino no sentido de ele ser um ser superior à criação,
mas não tão superior ao ponto de ser igual a Deus. Ele está abaixo de Deus, mas superior à criação. É igual o testemunho de Jeová, a primeira criatura criada, né? Mais o principal das criaturas. Isso é platonismo médio. Então, deu para entender, gente? Uma coisa é todo mundo vai usar categorias não bíblicas para interpretar a Bíblia. O ponto é se essa categoria está fazendo justiça ao todo da revelação ou se ela está ingenuamente ou malignamente distorcendo o texto bíblico. Deu para entender essa parte? É importante a gente entender essa questão diário aqui. Diário, né? Que diário não esteja no seu diário, no seu dia a dia aí. Certo? Então, essas crenças aqui, então ele negava a divindade de Cristo, negava a divindade e pessoalidade do Espírito, e ele tinha um monoteísmo estrito aí de uma pessoa só. Tudo bem? E aí, como eu falei para vocês, ele se espalhou muito e tomou conta de uma boa parte da cristandade na época, tá? Depois ele teve um declínio. O arianismo nunca sumiu, sempre teve gente doida que acreditava no arianismo, né? Então, os Servetos, na época de Calvino, ele era ariano, né? Não acreditava na divindade de Cristo. Depois tem Sociniano, e os socinianos é uma heresia grande que, final do século XVI, XVII, os pós-reformadores ali, os puritanos, combateram veementemente. E o socinianismo ele crescia naquela época bastante, igual o arianismo cresceu ali no século IV, né? Século III e IV. E aí o socinianismo, que também é um tipo de arianismo, assim, e ainda é pior ainda que o arianismo, né? Porque negava tudo. E aí, hoje em dia, nós temos. E aí, Joe Owen escreveu contra eles, todo mundo, Turretini, Petrus von Mastet, todo mundo que escreveu teologia na época, bateu ali nos socinianos, e merecidamente, né? E hoje em dia, assim, o filhotinho frágil disso tudo é o Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová é o Ario sem esteroides, né? É o Ario bebezinho. Porque a conhecimento. Ario tinha um conhecimento bíblico avassalador. Ele era de Alexandria, ele falava grego como sua língua natural, sabia hebraico muito provavelmente, né? E citava texto assim, era muito difícil de combater Ário. O Testemunho de Jeová é essa coisinha frágil que não conhece a Bíblia, só conhece o script de versículos fora de contexto de cada ponto deles. Você passa um pé para fora disso, eles não sabem, eles ficam perdidos, eles trazem essa falácia de argumentação que é tentar voltar para não responder aos desafios que colocam para eles, né? Eles mudaram a Bíblia dele todinha, a Bíblia deles não é a Bíblia, é uma concha de retalhos que eles cortaram tudo que eles não gostaram, tipo Marcião, né? Mas mudaram o texto. E na versão antiga deles, as mudanças estavam entre colchetes, e aí qualquer pessoa com cérebro poderia perguntar, por que essa desgraça está entre colchetes aqui? Só que nas versões mais modernas, eu tenho até uma versão moderna da Bíblia deles aqui, eles tiraram todos os colchetes. E aí o leigo lá, ignorante, que merece isso, porque não quer o Cristo vivo e divino e humano, né? Não vai saber nunca nem perguntar se eles estão errados ou não. Isso é uma desonestidade inacreditável, tá? Então é isso, essa história do arianismo. Tá? Como eu falei para vocês, os trinitários, os nicenos combateram ele. Existem questões de interpretação da Bíblia e existem implicações para a salvação, né? Não é possível ser salvo e ser ariano ao mesmo tempo, por isso que a gente fala que arianismo é uma heresia, que se você acreditar nisso, você está condenado à condenação eterna, porque você não vai acreditar no Cristo real, e o Cristo irreal não pode salvar ninguém, tá? Olha uma fotinha aí dos pais capadócios, os padres e pais é a mesma coisa, tá, gente? Capadócios aqui, não era, é claro que não era assim, mas existe um grupo ali, além dos teólogos de Alexandria, os teólogos de Antioquia, que são duas escolas catequéticas gigantes e principais da época, uma mais literária, outra mais alegórica, né? Ou, melhor dizendo, uma mais retórica e outra mais filosófica, tá? Nós temos também o que é chamado de os pais da Capadócia, tá? O Gregório de Nazianzo, o Gregório de Nissa e o Basílio o Grande também. Eles têm desenvolvimentos importantíssimos na teologia, tá? Eles têm livros que são leitura obrigatória,
tá? Inclusive, gente, lembrando vocês, eu tenho no meu canal no YouTube o meu espaço de membros, desculpe fazer a propaganda, mas é porque eu entendo que isso é bom para seminarista, tá? E lá no espaço de membros tem lá, Seminário de Teologia Avançada, acho que é R$19 por mês, onde a gente se encontra ali semanalmente para a gente estudar uma coisa profunda e ler as fontes primárias da teologia, tá? E vai ter no meu canal também um clube de leitura gratuito chamado Clube de Leitura Teologia Clássica, onde a gente vai ver esses clássicos da teologia, a gente vai ler na íntegra, tá? Então fiquem por dentro lá da meu serviço à igreja lá no YouTube, tá bom? Nós temos também o nestorianismo. Vamos lá. Nestório é o pai do nestorianismo, mas isso aqui é bem controverso, vocês vão entender já por quê, tá? A controvérsia do Teotocos, aqui é o Teótocos. Então, Nestório, bispo de Constantinopla no século V, após oposto ao título Teótocos para falar de mãe de Deus para Maria, argumentando que isso implicava que Jesus tinha duas pessoas distintas, uma humana e outra divina. Ele preferia o termo Christotokos, portadora de Cristo, que enfatizava a humanidade de Jesus, tá? Então, para combater o arianismo, o pessoal cunhou o termo aí Theotokos, que não significa mãe de Deus, se a gente falar assim, estritamente falando, significa portadora, tokos é portador, né? Theo é Deus, portadora de Deus. Mãe de Deus pode causar uma confusão lascada, especialmente diante dos dogmas marianos modernos, né? E aí o Nestório preferiu o termo Christotokos, portadora de Cristo, tá? Não tem problema nem com Theotokos, nem com Christotokos, tá? São dois termos legítimos. O que tem problema é você falar Christotokos e cair no nestorianismo, ou você falar Theotokos e dar uma divinização aí na Maria, uma apoteose na Maria que não existe na Bíblia, tá? Então, ó, Cirilo de Alexandria, um forte defensor da ortodoxia cristã, criticou Nestório por sua visão. Ele argumentou que a união hipostática em Cristo era fundamental, ou seja, uma única pessoa com duas naturezas, e que Maria era, portanto, verdadeiramente mãe de Deus, pois ela deu à luz ao próprio Deus encarnado. E foi no Concílio de Éfeso, em 431, que condenou as ideias de Nestório, confirmando a ortodoxia cristã sobre a pessoa de Cristo. O concílio declarou que a união hipostática da divindade e humanidade de Cristo era real e indivisível, e que Maria era de fato Theotokos, mãe ou portadora de Deus, tá? Então, isso é uma confusão lascada, gente, porque nós não temos. Acho que queimaram os escritos de Nestório, né? Mas. E aí, o Cirilo de Alexandria, ele é bem assim, sanguíneo, no sentido de fervoroso, tipo um tertuliano da vida, né? E aí, alguns vão dizer que Cirilo representou mal Nestório. Porque quando Cirilo acusava Nestório de de heresia, Nestório ele negava que ele acreditava nisso. E aí a gente só tem acesso a Nestório através de Cirilo, que já está enviesado na condenação de Nestório. Mas, de qualquer forma, fica a ideia, né? Se Nestório foi ou não um herege, é mais complicado falar. Mas o nestorianismo é uma heresia. Por quê? É a ideia de que Cristo é duas pessoas. Ele é Deus e ele é homem, mas são duas pessoas diferentes, são dois Cristos, dois Jesuses, né? E isso é uma heresia, tá? Condenada aí no Concílio de Éfeso, certo? Então, nós temos aí esses impactos dessa. Existem outras heresias, uma heresia que nega a alma humana de Cristo, né? Que vai falar que Cristo tipo assim, é o Logos, Deus, Filho, e aí é o corpo de Jesus, e é como se o Logos energizasse o corpo zumbi de Jesus, assim, né? Isso também é uma outra heresia, né? Tem o eunomianismo também, e aí, sim, cada heresia vai negar ou a divindade, ou a humanidade, ou nega o corpo, ou nega a alma de Cristo. Cristo, na teologia cristã, ele é completamente entendido como verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E como homem, homem completo, corpo e alma, só que sem pecado, tá? E aí eu vou ler para vocês o credo de Nicéia e o credo de Constantinopla.
Perdão, o credo da Calcedônia, tá, gente? Eu tenho um aplicativo aqui, gente, muito bom, que eu quero indicar para vocês aqui de graça, tá? É, sem ser patrocinado, tá? Se vocês colocarem aí no Apple Store aí, Confe 2 é um símbolo de uma tulipa, de graça, tá? CONFE, Confe 2, tudo junto. Tá um símbolo de uma tulipa. Se você não conhece o aplicativo, ele é muito bom, que ele traz muitas confissões de fé da história, as principais, pelo menos, da história. Tá? Então tem o credo apostólico, tem o credo de Tanásio, credo de Nicéia, ano 325, então, Constantino ele reúne esse primeiro concílio universal aqui dos bispos, e aí o credo de Nicéia vai dizer o seguinte: creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. Subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, esse do Filho é uma adição posterior, que dividiu o Ocidente do Oriente, o filioque, né? E do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente adorado e glorificado, que através dos profetas, que falou através dos profetas. Creio na Igreja Una, Universal e Apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Tá? Esse é o credo niceno. E o credo da Calcedônia em 451, lidando com essas heresias cristológicas todas, vai dizer o seguinte: todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto a divindade, perfeito quanto a humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, olha as heresias lá, né? Consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhantes a nós, exceto no pecado. Gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Theotokos, Mãe de Deus, né? Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos padres nos transmitiu. Amém? Então, gente, vamos lá. Cristo é uma pessoa com duas naturezas. Ele adiciona a natureza humana à sua natureza divina e une de uma forma inseparável. Uma vez que ele encarnou no ventre de Maria, ele nunca mais vai deixar de ser Deus-homem. É um casamento inseparável, né? Agora, essas naturezas, elas não se confundem, elas não se transformam uma na outra. Existe uma heresia que fala que Cristo é um terceiro ser, onde se fundiu a natureza humana e divina, formando uma terceira coisa, né? Isso é também uma heresia. Mas elas não se misturam, ou seja, a divindade não é humanizada e a humanidade não é divinizada. Elas permanecem unidas, mas não confundidas e não misturadas, tá? Então, por isso a gente pode falar da mesma pessoa de Cristo, conforme cada uma das naturezas dele. Então, a gente pode dizer que, segundo a sua natureza divina, ele é onisciente, mas segundo a sua natureza humana, ele aprendeu e não é onisciente. Ele tem limitação de conhecimento, ele não sabe o dia que ele não sabia o dia que ele vai voltar, por exemplo, né? Segundo a sua natureza divina, ele é onipotente.
segundo a sua natureza humana, ele não é onipotente e ele experimentou a fraqueza extrema da cruz e da morte, por exemplo, né? E assim por diante, tá? Então você tem que fazer uma coisa no seu coração de não separar a pessoa, uma pessoa, mas você falar aquilo que ela está fazendo de acordo com qual natureza. E às vezes a Bíblia fala com esse pressuposto como se uma natureza tivesse propriedade de outra. Por exemplo, Atos 20, Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então, por que é possível falar dessa forma? Por causa de que é uma pessoa só. Deus comprou com o seu sangue. Deus Filho, em sua divindade, não tem sangue, mas ele tem sangue segundo a sua humanidade, e ele verteu esse sangue na cruz, né? Então, o que nós temos você pode falar como se, mas nunca confundindo de fato. Então, o sangue de Deus é o sangue da sua natureza humana que verteu na cruz, tá? Mas você pode falar, Deus sangrou por mim. Deu para entender? Maravilha? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só me chamar aqui no WhatsApp, estou à disposição, tá? E foi um prazer servir vocês com essas 9 aulinhas aqui de Cristologia, tá? Espero que a gente se veja ainda em outros módulos, se Deus quiser. Se vocês tiverem paciência aí com esse professor do interior aqui, tá? E eu acho, eu já peço perdão, que os primeiras aulas, por algum motivo, meu microfone não conectou, mas espero que agora esteja melhor nessa segunda metade para cá. Obrigado pela paciência também nesse sentido, tá bom? Deus abençoe, meus queridos. A gente se vê por aí. Orem por nós, estaremos orando por vocês também. Foi um prazer e até logo.